Na noite de ontem, a Câmara aprovou o primeiro projeto da regulamentação de reforma tributária. Para entender melhor alguns pontos, eu converso agora com Paulo Gil, vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal. Como que vai funcionar a isenção da tributação da alimentação, inclusive da carne vermelha? Boa noite. Boa noite, Jana. A Câmara aprovou, vai para o Senado ainda, mas aprovou uma redução da cesta básica, tem leite, pão, manteiga, alguns produtos, e incluiu a carne na cesta básica com isenção, ou seja, com alíquota zero do imposto. E outros medicamentos, os medicamentos também vão ter alíquota zero, e outros alimentos vão ter uma redução de 60%. Né? Essa vai ser mais ou menos o básico, mas a maior parte dos percentuais de incidência de outros produtos industrializados e alimentos que não estão também na cesta básica, vão ter uma alíquota de 26,5%, que é uma alíquota bastante elevada. Agora, o que quem está em casa quer realmente saber, né? Em relação aos alimentos, aos remédios, com essa decisão, quando passar pelo Senado, né, for sancionada, o preço final deve cair? Olha, deve cair. A questão dos medicamentos é um pouquinho mais complicada, né? Porque grande parte deles é produzida por multinacionais, por grandes corporações. Então precisa ver se elas vão repassar para o consumidor isso. Só o imposto não garante, mas é uma boa notícia. Agora, não só de boas notícias vive a reforma tributária. Tem problemas também, né? Tem problemas porque a tributação que reduz o valor de impostos sobre bens essenciais não existe mais. Ela foi substituída, o conceito agora é outro. Isso chama seletividade, né? Uma tributação seletiva de acordo com algum critério. O critério que existia antes era o da seletividade em função daquele produto ser essencial ou não, né? Então, uma seletividade em função da essencialidade. Isso mudou. Quer dizer, foi acolhido o critério do dano ao meio ambiente, à saúde, o que é positivo, mas foi excluído o critério da essencialidade. Então, por exemplo, as armas, que foi outra questão polêmica que aconteceu. As armas vão sair de uma tributação de 89,5%, quase 89,25%, quase 90%, para 26,5%. Perfumes, bens de luxo em geral, videogames, enfim, todos esses bens supérfluos vão passar a ter uma alíquota de 26,5%. Então, isso é muito ruim. Quer dizer, de um lado tem algum benefício para os mais pobres, né? Vai ter uma devolução também do imposto pago pelos mais pobres, mas assim de forma muito restrita, só para quem ganha até meio salário mínimo por mês, e vai ser uma devolução de 20%. Uma parte vai vir nas contas de água, de luz, de gás encanado. O pessoal não tem gás encanado, os mais pobres. E uma outra parte vai depender dos mais pobres terem consumido com nota fiscal, que é difícil, principalmente nos rincões do país. Então, assim, no geral, se tem algumas notícias boas, mas no contexto de uma reforma que, no seu conjunto, aponta para um aumento da injustiça tributária. Não aponta para uma melhoria da distribuição da carga tributária entre pobres e ricos. Em relação ao imposto do pecado, né? O que deve entrar aí nessa condição? O imposto do pecado seria a tributação sobre bebidas, sobre cigarros, né? Tentaram colocar mais coisas, mas é fundamentalmente isso. Então ganhou o apelido de imposto do pecado. É o imposto seletivo, porque a reforma ela vai unificar 5 tributos, que seriam o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, o Imposto sobre Serviço e 2 contribuições, PIS e COFINS. Então vai se criar um Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica os 3 impostos, né? IPI, ICMS e ISS, uma contribuição sobre bens e serviços,
que unifica PIS e COFINS, e mais um imposto seletivo. Esse imposto seletivo, ele viria a fazer a função do atual imposto sobre produtos industrializados. E um pouco do ICMS. Em que sentido? Quando eles tributam, como eu disse, num percentual um pouco maior, os produtos que não eram essenciais. Só que como saiu esse critério do produto ser essencial ou não, ficou só o da saúde e do dano ao meio ambiente. Então, o cigarro deve continuar. O cigarro tinha um percentual que era mais ou menos de 200% do seu valor. As bebidas alcoólicas tinham um percentual no IPI, tem ainda, né, porque ele ainda existe, de 77%, chega a 80% em alguns tempos. Será que, por exemplo, as grandes empresas como Souza Cruz, como Ambev, que patrocinaram essa reforma, vão permitir que as alíquotas do imposto seletivo cheguem a esse patamar? Né? Então é isso, né? Essa população precisa ficar esclarecida. Não é que está criando um imposto sobre o pecado agora. Esse imposto já existe, né? Com outra função. Quer dizer, aquilo que não é essencial, como eu estou falando, era tributado de forma mais elevada. Isso vai desaparecer, vai ser substituído esse critério. Agora, tem algum ponto que passou na Câmara que pode mudar aí no Senado, que corre esse risco? Olha, em tese, tudo que foi acrescentado pode ser retirado ou não, né? Inclusive o ritmo de aprovação da reforma. A grande questão é que talvez a tática de aprovação da reforma, como encaminhada pelo governo, a proposta não era do governo, é bom lembrar, talvez não tenha sido a melhor. Qual que é o problema do sistema tributário brasileiro? Não é a tributação do consumo, não é a complexidade, como eles dizem, então precisava simplificar essa tributação. Porque para uma situação complexa não há uma solução simples, principalmente na economia. O grande problema do sistema tributário é a sua regressividade, é o fato dele distribuir a carga de forma mais pesada sobre os mais pobres, desonerando os mais ricos. E essa carga é mais pesada sobre os mais pobres porque na década de 90 foram isentados o imposto de renda sobre lucros e dividendos de todos os empresários do país, dos grandes, dos pequenos, dos médios, das grandes corporações, inclusive nas remessas para o exterior. O correto agora teria sido o governo encaminhar primeiro a reforma sobre a tributação e da renda, fazendo esse percurso no sentido inverso, ou seja, voltando a tributar lucros e dividendos, criando um imposto sobre grandes fortunas, quer dizer, está criado, eu precisaria instituir, para depois vir para a reforma sobre o consumo. Aí você aumentaria a arrecadação sobre renda e patrimônio, sobre os mais ricos, e poderia ter uma alíquota menor num imposto como esse que foi criado, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Poderia ter uma alíquota menor sobre a contribuição de bens e serviços. Então, nesse contexto, né, está havendo uma redistribuição, mas apenas entre os consumidores. Os setores econômicos aí com mais força vão conseguir se livrar de alguma tributação, principalmente o agroexportador, né? Então, no geral, não temos assim grandes notícias. Agora, qual é a possibilidade disso mudar no Senado? Esses setores econômicos que tinham força na Câmara vão continuar tendo no Senado. Precisa ver do ponto de vista do governo se vai ter muitas travas com relação a algum risco de queda da arrecadação e tal. Isso pode retardar um pouco a aprovação do que vai ser discutido no Senado. Por aqui, a gente segue acompanhando. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite. Eu que agradeço, Lia.